Bom dia! Que bom, vocês aqui de novo. 12º encontro, né? Já passamos da metade do curso, né? Já estamos entrando na reta final de todo mundo se tornar espírito superior. Sabiam, né? Sabe por que vocês se tornam espíritos superiores? Porque o ciclo 2 é lá no 3º andar. Então sobe, né? 4º andar, mais superior ainda. Olha só que coisa boa, né? Só por isso, né, que a gente vira espírito superior. Bom, mas 12º encontro, a gente vai falar de um tema hoje importante também, né? Assim como todos os temas, né, que a URI e o curso básico principalmente traz para vocês. A gente vai falar sobre obsessão. Antes de começar, eu sempre gosto de fazer aquela retrospectiva, que é para que a gente faça as conexões, né, de tudo que a gente recebeu até aqui, de todos os conteúdos que foram trazidos pelos diversos expositores, e que a gente vá montando, né, esse quebra-cabeça. Então, lá nas primeiras aulas, nós vimos a respeito do que é o Espiritismo, né, aquela aula histórica que fala de como as coisas aconteceram, quando aconteceram, né, onde aconteceram. Aí depois a gente traz uma reflexão sobre Deus, a construção que cada um de nós fez a respeito dessa imagem de Deus que temos, né, que construímos. Depois a gente passou por espíritos, depois por libertação, evolução, entramos naquelas aulas, com um grupo de aulas que fala sobre reencarnação, né, alguns aspectos da reencarnação, e aí falamos da vida no mundo espiritual, falamos sobre médios e mediunidades, e agora a gente vai falar sobre obsessão. E aí, eu me recordo aqui, até recentemente, de um amigo, né, que chegou para mim e falou assim: Luiz, você trabalha no centro, né? Aí eu falei: trabalho. E você trabalha lá na mediúnica, lá, você recebe, né? Aí eu falei: olha, receber ultimamente não é bem isso não, e tal, mas a gente, né, traz comunicações de espíritos. Não, é porque eu estou precisando ir num centro aí para espantar o coisa ruim. Eu falei: rapaz, é mesmo coisa ruim? Eu preciso espantar o coisa ruim. Aí eu falei: então me fala mais sobre isso, né? Eu queria entender o que era o coisa ruim, né? Ele estava se referindo a uma obsessão, né? E que ele precisava aqui para tirar o coisa ruim. Bom, para encurtar a minha conversa com ele, eu fiz ele entender no final da conversa que o coisa ruim era ele. Olha que coisa, né? Que maldade. Mas é preciso que a gente já comece essa conversa pensando o seguinte: esse coisa ruim, né, que esse meu amigo estava se referindo, só estava próximo dele, por quê? Porque encontrou alguma coisa igual ali. Porque se não encontrasse alguma coisa igual, ele não estaria ali. Então imagina o seguinte: a Joana gosta de jogar vôlei. Eu não gosto de jogar vôlei, eu gosto de jogar futebol. Eu vou ficar com a Joana por quê? Se eu quero jogar futebol, eu quero jogar vôlei. Não dá. Agora, se eu gosto de jogar vôlei e ela gosta de jogar vôlei, eu vou colar nela para a gente jogar vôlei, né? Um exemplo bem, né, ainda bem que eu escolhi esporte, né, para falar, mas é bem assim simplesinho, mas é por aí. Então, dito isso, já podemos encerrar a aula, né? Já está todo mundo entendido que quando falar assim: estou obsediado, pronto, já entendeu por quê, né? Mas é claro que não, a gente vai, então, discorrer sobre esse tema aí, e aqueles acordos que eu gosto de fazer no início: ninguém se cala, né? Aquela história do padre, né, que fala: fale agora ou cale-se para sempre, para a gente não vale. Ninguém se cale, qualquer pergunta que tiver, mesmo que pense assim: não, essa pergunta é bobinha. Não é bobinha, tragam todas, né? Façam as perguntas, porque é preciso que a gente construa esse tema a todas essas mãos. Mas, para isso, aguarde chegar o microfone. Eu nem estou vendo as meninas aqui com o microfone na mão. Tá? Aquela menina sem o microfone na mão, mas é importante, né, necessário que, ao pensar em fazer a pergunta, levante o braço, aguarde chegar o monitor, para que a gente possa ter na gravação a pergunta e a resposta. Combinado? Então vamos lá. Bom, dito tudo isso, o meu negocinho não está funcionando aqui. E agora?
Ah, foi, agora passou demais. Não funcionou antes, agora funcionou demais. Esses são os nossos objetivos dessa manhã. Em primeiro lugar, apresentar uma visão geral como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. Então, essa é a visão geral. Para que a gente chegue a ela, a gente vai estabelecer um conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial e que todos estamos sujeitos. Ó, aqui já está dando a pesca de uma pergunta lá na frente. Ó, a generosidade de dizer para vocês, quando cair isso na prova, né, fiquem atentos a essa questão. Segundo, definir os principais tipos de obsessão. A gente vai ver que existem várias maneiras das pessoas, espíritos, se conectarem a nós. Definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão. Então, existem questões que estão em nós, que são esses ganchos, né? Para que essas outras pessoas se acoplem. E, por fim, explicar de forma clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão. Hoje a gente vai falar em relação a esse outro, né? A essa outra pessoa, a esse outro espírito. Na semana que vem, na semana que vem a gente vai falar das técnicas dessa outra pessoa. Na semana que vem a gente vai falar das técnicas para nós, né? Como é que a gente deve fazer para se livrar disso, entre aspas, né? Se livrar, entre aspas, para que a gente possa não estar nessa condição. Os nossos cuidados e também as técnicas para a desobsessão, né? Mas aí semana que vem outra pessoa para falar sobre, que aliás é outra pessoa, mas é você, né? Então pronto, então vai estar tudo em casa. Hoje eu obsedio, semana que vem você desobsedia, pronto. Então pronto, então é sobre isso. Aí, para a gente começar, eu acho que eu tenho que chegar para cá, será que é isso? Não está indo mesmo não. Aí, bom, para a gente começar então, queria fazer essa pergunta para vocês, que é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham? Sim, né? Você sabe que de tal forma que a resposta que os espíritos vão nos dar lá, no Livro dos Espíritos, não está indo mesmo não, Cláudio. Não sei, eu tenho um... Foi agora. O Cláudio está passando. Tem um na minha pasta, na minha mochila ali, se quiser trocar. De tal forma isso acontece, que, olha a resposta deles, a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, muitas vezes, os nossos pensamentos estão tão carregados de influências e que a gente nem percebe. E são essas influências que nos dirigem, que conduzem as nossas decisões. E olha que coisa invisível e perigosa, né? Porque se você não percebe isso, você está se permitindo, por não ter percebido, ser conduzido pelo outro. Então, de que forma... Aí vem até voltando, que hoje, eu esqueci de falar isso, hoje vale a gente misturar as perguntas em relação à nossa mediúnica que foi na semana passada, porque o assunto vai se imbricar em muitos momentos, né? Então talvez tenham dúvidas de hoje que a gente pode se referir ao trabalho da semana passada. Então, sendo assim, foi perguntado lá, né? Mas o que acontece para que esses espíritos se aproximem, né? Ou que eles tenham o desejo de estar juntos? O que acontece é que, por exemplo, está desencarnado. E estando desencarnado, e eu tenho, por exemplo, eu era tabagista, e aí estou desencarnado, não tem cigarro lá do outro lado, né? Mas tem uma pessoa, eu ia dar o exemplo da Joana de novo, mas aí não dá, né? Já foi no vôlei, agora no cigarro também, vôlei com cigarro não combina. Então não vou dar exemplo não, vou na Estela, pronto. Aí a Estela é fumante, eu sei que não é Estela, mas
só de brincadeira, né? Aí eu desencarnei, eu também sou fumante. O que eu faço? Eu colo na estela para poder sorver um pouquinho dessa energia, né? Aí o Bruno toma uma cervejinha final de semana e tal, né? Eu também gosto da cervejinha. Aí, toma, Bruno. Só socialmente. Pois é, na hora social, ele está lá na cervejinha, o espírito chega junto porque ele quer sorver a energia etílica, né? Então, quer dizer, sempre é algo em nós ou o que fazemos, que faz com que o outro queira vivenciar, queira participar daquele momento. Então, esse são os ganchos, né? E se a gente permite que permaneçam, pronto, aí eles assumem, né? A gradação, a gente vai ver, né? Ela pode começar de uma forma muito simples, dessas que eu estou falando, mas pode chegar a uma convivência muito mais integrada. E a gente vai ver os graus, né, dessa obsessão. Bom, outras perguntas agora. Primeiro, dito tudo isso, já que a gente falou, então o que é para vocês a obsessão? Como é que seria? Quem consegue me definir aí? Deixa eu chegar o microfone para você. Mas ela falou assim, ó, essa influência, eu vou falar, mas influência e obsessão é a mesma coisa? Será? Eu acho que o microfone não está funcionando, não. Não, agora. Então, é a influência que faz com que você mude o seu comportamento, o seu pensamento. Eu acho que chega a esse ponto de influenciar na tua vida, como você colocou. Às vezes, você está achando que é você que está conduzindo a tua vida, né? Mas são pensamentos, são atos que vêm desse outro espírito que te acompanha. A minha pergunta era, minha dúvida sempre era, esses obsessores sempre faziam parte das minhas reencarnações? Eram conhecidos, né? Me acompanham porque seguem um padrão de outras vidas? São esses que desencarnaram agora próximos nessa minha encarnação, na minha reencarnação? Menina, você fez 5 perguntas. E nem sei por qual eu começo agora. Não são os que desencarnaram agora. Agora, talvez, eu vou colocar todas as respostas no talvez, né? Todas na probabilidade. Pode ser pessoas que acompanham outras encarnações? Pode ser. Podem ser pessoas de uma relação equivocada mais recente? Pode ser. Mas tudo isso está em relação a essa conexão. O que há em você e que atrai essas pessoas. Então, se eu fiz mal a alguém no passado, que tenha sido há 2, 3 encarnações, e esse alguém se sente prejudicado por isso e volta querendo dar o troco. Então, mas se hoje eu não faço mais aquilo que eu fiz há 2 encarnações atrás, ou 3, sei lá quanto, se eu já modifiquei, essa relação, esse vínculo, se perde. Porque só é atraído por aquilo que você faz. Não estou não. Não é a próxima aula, é essa. Isso é o motivo da obsessão. Mas, mais microfone. Falando em entrar na próxima aula, então vamos levantar com o microfone. Olha lá, 2 pessoas levantando lá. Ela quer brigar comigo? Eu que vou brigar com ela agora. Quem foi, gente? Lá, ó. Mas o ponto que eu quero chegar é em relação à obsessão. Afinal, o que é a obsessão? Essa é a pergunta. Bom dia. Bom dia. Eu tive uma experiência, não muito tempo agora, recente no caso, né? Bom, uma coisa recente agora que passou comigo, deve ser uns 2 meses, que eu conheci uma pessoa, né, que era cuidadora, se dizia cuidadora, e de repente recebi ela muito bem lá para cuidar do meu marido, tudo direitinho. E não sei o que aconteceu com essa moça, que ela, de repente, caiu assim em cima de mim. De tanta coisa ruim que essa mulher me chamou, assim, de repente.
certo? E eu sempre fui uma pessoa que nunca me deixei assim perder o controle. Mas foram coisas assim que eu sentia que aquilo não era para mim o que ela estava falando, certo? Mas eu tentando acalmar tudo mais, uma mínima coisa que eu falei, não teve nada de ofensivo nisso, se tivesse eu falaria. E ela caiu assim, matando em cima de mim, dizendo coisas horrorosas, não me conhecia, tinha sido a primeira vez que o grupo de pessoas tinham mandado ela lá para casa. E chegou um momento que foi uma coisa tão séria que aí eu perdi a paciência, aí eu não aguentei. Aí eu entrei no mesmo nível dela. Aí eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Porque eu normalmente não deixo essas coisas acontecerem. Mas a coisa foi tão séria que eu tive que abrir a porta, mandar ela sair, certo? E vi o ponto de eu pegar ela lá junto comigo, eu baixei junto com ela. Isso é obsessão, é? Talvez. Então, eu estou vibrando péssimo, né? Então, eu estou atraindo esse tipo de coisa? Não, tem como eu falei, assim, eu não poderia, seria leviano da minha parte, fazer uma afirmação, olha, isso aí foi isso, e acabou. Não sei. Mas poderia ser. Primeiro, se as coisas que ela falou, se foi a primeira vez que ela chegou na sua casa, não te conhece. Como é que ela poderia falar essas coisas? Certamente não era ela também falando. Ela estava sendo o instrumento ali da fala de alguém. Bom, esse alguém talvez te conhecesse de outras encarnações ou dessa de outros tempos e que essa pessoa e não ela estivesse ali colocando as questões. Seria uma obsessão, sim, dela. Né? Ela obsediada por alguém que quis fazer com que você baixasse sua vibração, e você baixou. Né? Então, é por aí. Então, mas o que eu estou falando é uma suposição, porque eu não posso afirmar isso. Né? Parece, pelo que você está contando, que foi isso que aconteceu. Então, aí, ó, uma dica boa, né? Quando ocorre isso conosco, isso vale para várias coisas, né? Quando ocorre isso conosco, qual é a missão nossa? Olha, puxa, aconteceu isso, ela conseguiu fazer eu baixar a minha vibração para igual a dela. Né? É a gente fazer esse exercício de não baixar. Sabe aquela fala lá de Jesus que diz assim, olha, quando alguém bater a sua face, lhe ofereça o outro lado, não é a gente ser bobão, né, de bateu aqui, você vai, bate. Não é isso, não. Oferecer a outra face é exatamente mostrar o contrário para aquela pessoa. Se ela está te ofendendo de todas as formas, você segura aquilo, te deseja amor. Um tempão, mas chegou uma hora que não conseguiu. Mas, como eu estou falando, é um exercício, né? Não quer dizer que a gente vai conseguir em todas, é claro, né? Mas é um exercício, o convite é para esse exercício, é para que a gente ofereça a outra face. A outra face é o amor. Né? Se ela veio com a violência, a outra face é o quê? O amor. Então é isso. Pois não. Bom dia. Bom dia. Afinal, o que é obsessão? Seria a emanação da nossa energia? Não, também não. Ainda Quando não. a gente... o que a gente sente, ou tanto no consciente ou no subconsciente, que a gente atrai? Sim, vai ter. No subconsciente é um termo que a gente não usa mais, né? Inconsciente. No inconsciente. Sim, terá uma estrutura lá no inconsciente que é a geradora disso, mas ainda não é essa a resposta. Está esquentando, estou gostando, está esquentando, mas ainda não é essa. Vamos chegar a essa resposta. Ela falou que queria caminhar na orla hoje. Aí não foi, ela vai caminhar aqui. Já que somos espíritos, existe obsessão entre encarnados? Uhum. Você está adiantando Existe. 10 slides. Mas isso é mais preocupante. Encarnado. Existe. Esse slide está lá na frente, a gente vai mostrar ele aí. Existe sim. Sabe por quê? Porque esse termo que eu estou querendo ouvir de vocês, eu não ouvi ainda, tá
Está todo mundo passando ali no assunto, mas ainda não deu a definição certa, né? Vamos dar mais uma chance para ver se alguém quer falar mais. Mas não, se... o livro não vale. Pegou pesca não vale. Pescando palavra. Quero vocês falando. Exatamente. Mas ela não vai falar não, porque ela está pescando. Pronto, então... Mas eu estudei. Então tá. Mas então a gente está passando aqui buscando essa definição para que a gente entenda, no final de tudo, a gente vai entender o seguinte, que quando a gente fala hoje o obsessor, parece que a gente não está falando de uma pessoa, parece que a gente não está falando de gente, né? E o que a gente vai chegar à conclusão é que a gente está falando de gente, porque espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Então a gente está falando de gente igual a gente, né? E que tem as mesmas virtudes, mas também tem as mesmas mazelas, vamos dizer assim, né? Então, é isso. O ponto está girando em torno disso aí, né? De pessoas. Tem mais uma chance. Você não colou não, né, Bruno? Não, não colei não, eu estou querendo ajudar a Luísa aí, porque eu acho que etimologicamente, né, pela palavra em si, é o ato de fixação, né, acredito, né, estou falando por uma ideia própria aqui, de algo, né, ou alguém. Então, como você colocou aí, eu acho que as energias estando ali na mesma frequência, esse fato de estar obcecado por você ou pelo espírito, né, deve ser o ato de, como você disse, compartilhar de ações que o encarnado tenha como hábito e aquilo atraia o espírito obsessor, vamos dizer assim, né? Eu acho que eu queria ajudar. Perfeito. Vamos à definição, olha lá, ó. O que diz? Que a obsessão é uma influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre um indivíduo, sobre o outro, né? Mas desejando prejudicá-lo. Porque, por exemplo, não dá para ver o Poliana, o que a Poliana falou lá no início, né? Ela falou assim, não, porque é uma influência, mas ela tem um detalhe, porque, por exemplo, imagina que uma mãe desencarnou e ela vê que o filho, né, ela já está lá do outro lado, está bem e tal, e ela vê que o filho está passando por uma dificuldade. Essa mãe vai querer ajudar de alguma forma. Essa ajuda, essa conexão é uma obsessão? É ou não? Seria amigo, né? Hã? Seria o amigo. Seria o amigo. Aí é uma influência, né? Só que esse filho, ele precisava se desenvolver numa determinada coisa e ele não conseguiu sozinho, porque a mãe ajudou ele a fazer. Ele não adquiriu aquela habilidade porque a mãe fez, prejudicou o filho. E agora? Essa influência é o quê? Passa a ser negativa do ponto de vista da experiência. Passou a ser negativa, mas ela não é considerada uma obsessão, sabe por quê? Porque não teve a intenção de prejudicar. Mas a gente sabe que mesmo sendo uma boa influência, ela acabou prejudicando, porque ela não permitiu... Sabe aquela historinha bem clichê, né, que vou ver se eu me lembro da história, né, que tinha uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito bondosa, que chegou perto de um casulo de uma borboleta que estava desabrochando, e ele viu o esforço que a borboleta estava fazendo para sair do casulo, e ela se esforçava, e ele, muito generoso, resolveu ir lá e rasgar o casulo para ajudar a borboleta a sair. Aí sabe o que aconteceu? A borboleta nunca voou, porque aquele esforço que ela estava fazendo para sair do casulo era a musculatura da asa para ela conseguir voar. Então, muitas vezes, quando a gente tolhe o outro, né, de passar por aquela questão, a gente também está prejudicando. Mas não tive intenção daquilo, eu só, né, quis ajudar, mas acabei atrapalhando. Então, todas essas questões vão entrar no âmbito da influência. Mas quando a gente está falando de obsessão, a gente está falando que há uma intenção. Então, essa intenção é clara. Eu estou querendo fazer isso porque você também fez para mim. Por exemplo, pode ser, né? De uma pessoa
como um desejo de vingança, né? Mas pode ter também aquela questão que eu falei, só da afinidade. Porque o Bruno faz uma coisa que eu gosto, eu estou desencarnado, colo nele, pronto, a gente vai junto e ele vai, o que ele está fazendo, eu estou vivenciando aquilo também. É uma maneira. Então, aí não tem desejo nenhum. Mas onde está o problema aí? O problema é que, se for a bebida, por exemplo, aí tem... Agora eu vou ter que confessar para vocês, eu não faço parte disso não, me contaram, né? Quando você está numa mesa bebendo, aí quando você fala assim, não, agora eu vou embora, aí você pede a saideira, né? Aí o obsessor cola ali, aí tomou a saideira, o obsessor cola ali e fala, agora vem a caideira. Aí depois vem a cipiqueira, e depois vem e sei lá, e quantas eiras vai acontecendo. Aí é que está entrando o prejuízo, porque aí a pessoa está entrando no excesso já, né? Agora, também tem uma história, né? Não tem bêbado que não chega em casa, sempre chega, né? Que o obsessor também ajuda para ele chegar em casa. Ela tem outra pergunta lá atrás. Bom, brincadeiras à parte, mas é por aí, gente. Você vê que todo bêbado chega em casa, né? Não tem como não chegar, né? Porque o próprio obsessor, opa, vou precisar dele amanhã, então cuida dele aqui para ele chegar em casa. Oi, Luiz. Esse exemplo... para complementar realmente, esse exemplo que você deu agora aí da bebida, né? Eu acho que complementa, que eu acho que está faltando, assim, né? Na minha opinião, uma palavrinha ali, desejando prejudicá-lo, mas é de forma insistente, persistente. Então, não é só... Porque assim, a ideia é que dá, tentando prejudicá-lo, a gente, né? Isso vai acontecendo no nosso dia a dia, passa, né? No nosso cotidiano isso pode acontecer. Mas a obsessão, ao meu ver, tem a ver com a persistência. Que vamos dizer, essa motivação, essa forma, né, do espírito estar ali junto com o outro, é justamente de uma forma ali para que ele realmente... E tem uma coisa que eu estava lendo, que o Adenauer também falou com relação à obsessão, que ele diz assim, eu não me lembro exatamente as palavras, mas me deu a entender que também é uma forma, né, a obsessão, da gente também se observar, da gente poder lidar com isso e a gente estar atento a isso. Perfeito. Vai ter um outro, desculpa, eu não consigo ver seu crachado aqui, qual é o seu nome? Está aqui embaixo. Qual o nome? Ele também não vai ver, não vai enxergar. Vamos lá. Mariluz. Mariluz, perfeito que você trouxe. Vai ter um outro slide, porque aqui é o seguinte, para caber no balãozinho ali, não dava para trazer um trecho muito grande. Isso está integralmente no livro. Não dava para trazer tudo. Então, a palavra persistente vai aparecer num outro slide mais na frente. Então, você tem razão sobre isso. De fato, é assim. Mas vou contar uma história agora sobre isso que você está falando, né? Você falou assim que o Adenauer mencionou que quando isso acontece, é bom, né? Em outras palavras, é isso que ele quis dizer. Você sabe que uma vez ele contou o seguinte, que a gente deve agradecer quando você se depara com o seu obsessor. E eu fiquei pensando assim, eu falei, peraí, né? O que ele está querendo dizer? Aí ele falou, olha, você deve agradecer. Porque quando o obsessor chega e ele começa a agir com você, né, com alguma coisa, sabe o que ele está fazendo? Ele está mostrando que há algo em você que você precisa trabalhar. Então a gente deve agradecer a ele por dizer, olha, você precisa mudar isso. E quando a gente muda, a primeira coisa que acontece, desvincula aquele... Eu estou chamando de obsessor, mas hoje é bullying fazer isso, né? Aquele espírito, aquela pessoa que está ali naquela questão. É bullying, não pode... Pois é. Então, quando você descobre aquilo, o ponto, né, e você muda, ele te ajudou, porque ele veio aqui dizer para você, olha, você precisa mudar isso. Né? Aí é nesse sentido que o Adenauer fala que é bom. Vai. Acabou. O negócio ele quer ficar. Ó, não vou, porque a fiscalização está muito próxima agora, mas eu não vou falar de uma coisa real, aconteceu comigo. Eu trabalhava na quarta-feira aqui. Não, é porque vai entrar um... É porque vai entrar um pouquinho
na aula da semana que vem. Mas é só um pouquinho, sabe? Então, como a fiscalização está muito próxima, o risco é grande. Mas eu vou me arriscar assim mesmo. Mas a gente trabalhava na desobsessão na quarta-feira. E aconteceu um caso uma vez, porque eu não sei se alguém aqui já participou da desobsessão na quarta. Quando você entra, né, tem as cadeirinhas lá, algum médium vai chegar próximo de você e vai dar um passe e tal. Só que um outro médium que está próximo é que vai receber a comunicação que vai ser dada. Quando isso acontece, alguém diz para você assim, olha, obrigado, vai em paz, pode ir embora. Você sai. Porque a conversa vai acontecer sem a presença da pessoa ali, né? Sabe por que isso acontece? É necessário que isso aconteça. Porque uma vez, sabe o que aconteceu? Isso é real. A pessoa entrou e ela estava com um problema que acho que vocês não vão entender, mas eu vou dizer assim mesmo. A pessoa estava com um problema financeiro. É uma coisa rara, né? Mas essa pessoa, acontece. Ela estava com um problema financeiro. E quando ela chegou, que ela sentou e a pessoa começou a dar o passe, logo do lado chegou lá um espírito e chegou dizendo o seguinte, eu estou aqui para ajudá-la, eu tenho um pote de ouro para ela. Aí quando o médium falou assim, olha, você já pode ir. Não, eu não quero ir não, porque eu quero ouvir aqui o pote de ouro. E tal. E ela saiu dali contrariada. Resumindo, ela ficou do lado de fora pensando no pote de ouro que aquela pessoa tinha dito. Sabe o que aconteceu? O médium trabalhou ali, né, esclareceu, disse, olha, não é desse jeito, é daquele e tal. E o espírito foi embora. Mas ele foi embora e, por sintonia, ele encontrou ela lá fora e continuou com ela lá. Por quê? Porque isso que você falou, Bruno, é preciso que a gente mude em nós. Se eu continuar naquela sintonia, não adianta. Você faz o tratamento aqui, ele sai daqui e ele te encontra ali na frente. Porque você continua naquela sintonia. Então, fiscalização acirrada. Então, o que acontece? Respondendo, né? Se a gente muda, pronto, acabou o vínculo. Então, quando, né, a gente se depara com essa oportunidade, que é de alguém apontar em você, olha, você precisa mudar isso. E a gente muda, pronto, acabou. Aquela conexão se foi. Pode ser que tenham outras, mas aquela não vai acontecer mais. Certo? Bom, vamos para outra pergunta então. Porque aí eu sou amigo do rei, né? Eu sou amigo do príncipe, né? E estou livre da obsessão. O que vocês acham? Quem pode passar? Quem pode sofrer obsessão? Todo mundo, né? Aí a gente fala assim, e Jesus? O que aconteceu com ele lá? Como é que ele foi tentado? Ah, pois é. Então, foi para o deserto lá para, né, ter o diálogo dele é porque ele era o próprio doutrinador, né? O diálogo dele lá com o inimigo dele, né? Então, todos, olha lá. Sim, as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Então, é aquilo que está em nós, aquilo que ainda é imperfeito. E, portanto, quando descobrimos, né, quando a gente detecta aquilo que ainda é imperfeito em nós e a gente consegue transformar, pronto, aquela conexão não se faz mais. Poderia aí, diria para vocês o seguinte, poderíamos encerrar a aula aqui, porque a base, né, dessa conexão está nisso, né? A gente vai agora só passear pela técnica, né, pelas questões. E aí a gente cai nessa questão aí da sintonia mental. Como é que acontece isso, né? Inclusive essa imagem que está ali é uma imagem bem tradicional, né? Porque todos nós, é claro que é uma metáfora, ninguém vai pensar aí que tem um anjinho mesmo, né? Nem um diabinho mesmo, mas todos nós passamos por essa situação aí, que em muitos momentos a gente tem o anjinho soprando algo, né, no nosso ouvido, por outro lado tem o diabinho lá falando, não, o anjinho está dizendo, não faça isso, não sei o quê, releve, e o diabinho fala, mas ele pisou no seu pé, chuta ele sim, né? Então a gente tem essas duas pessoas ali falando no seu ouvido para que você tome a sua decisão, né? Qual é que vai ganhar? Bom, vai ganhar aquela que a gente ouvir, né? Aquela que a gente der
a atenção, né? E essa pessoa certamente será aquela que você está mais sintonizado, né? É exatamente essa sintonia, essa vibração que faz com que você permita a proximidade desse outro. Quando eu era jovem há pouco tempo, né? Eu estou jovem há muito tempo agora, mas quando eu era jovem há pouco tempo, o meu pai, acho que não sei se eu já contei isso nessa turma, porque eu conto essa história sempre, né? O meu pai era militar e ele obrigava a que os filhos, né, rezassem à noite. E ele entrava, éramos 3 irmãos, os 3 dormiam no mesmo quarto, eram 2 camas, uma daquela de puxar embaixo, bicama, que chamava antigamente. Só quem é antigo há tanto tempo quanto eu sabe o que é uma bicama, né? A cama que você puxava embaixo, assim, uma outra caminha. E aí, eu e os meus irmãos, a gente ainda tinha uma coisa, a gente fazia um sorteio, quem é que dormia, porque ninguém queria dormir na cama de baixo, né? Todo mundo só queria dormir na cama de cima. Então, o castigado da semana dormia na cama de baixo. Só que o meu pai entrava no quarto e falava, já rezaram? Não. Então, vamos rezar agora. E aí, esse rezar agora, não era só rezar agora, tinha que ajoelhar do lado da cama, colocar a mãozinha assim e rezar. Ave Maria, cheia de graça. Tarará, tarará. Pai nosso que está no céu. Tarará, tarará, tarará. E aí, quando terminava, aí ele ficava satisfeito e saía. Sabe o que acontecia? Nada. Sabe por quê? Porque você imagina os 3 meninos que estavam ali, né, simplesmente falando um monte de palavras ali e não estava acontecendo nada. Só que, bom, acontecia. Eu, por exemplo, ficava com raiva, né? Porque ele entrava lá fazendo ordem unida, achando que estava no quartel, dando ordem para a gente de rezar, e ainda ficava com raiva ainda, né, daquilo. Só que anos mais tarde é que eu vim entender o que ele queria fazer. Era isso aí, ó, a sintonia, a vibração. Porque ele sabia que quando você vai dormir, se você fizer uma prece sincera, que não era aquilo que a gente fazia, mas se você fizer uma prece sincera, você muda a sua sintonia, você muda a sua vibração. E se você consegue, e conseguimos, né, através da prece, elevar a sua vibração, você muda a sua sintonia. Então, se a gente estava lá pensando, naquela época nem falava em balada, né? Era discoteca. Um dia desse eu fui falar em casa, discoteca, eu falei, discoteca? O que é isso, né? Então, se eu estava pensando na festa lá, na discoteca, quando vai dormir, você vai fazer o quê? Vai para onde você estava pensando, né? Então, quando você, através de uma prece, antes de dormir, faz essa mudança da vibração, você também faz a mudança da sintonia. Você vai sintonizar com quem? Com os espíritos que estão dentro daquela elevação que você se colocou agora. Se você se mantém na vibração mais baixa, o que vai acontecer é que quando você dormir, você vai sintonizar com quem? Com os espíritos de baixa vibração também, né? Então, isso vale, eu estou contando essa história que é real, meu pai fazia isso mesmo conosco, mas eu estou contando essa história para dizer que esse estado vibracional, que essa nossa vibração, ela vai determinar quem está conosco, né? Tem uma fala popular que diz assim, ó, me digas com quem andas que te direi quem és, não é assim? Então, aqui a gente transforma um pouquinho isso, a gente diz assim, ó, me digas o que pensas e o que fazes, que te direi com quem andas. Porque aquilo que você vibra mentalmente, aquilo que você exterioriza, fala, e aquilo que você faz, atrai para o seu convívio pessoas da mesma vibração. Um obsessor, ele pode causar uma doença ou uma dor física? Pode, perfeitamente. Você vê, vamos falar da semana passada, quando os médiuns estavam ali, né, preparados, apostos ali para a comunicação, alguns relataram dores, porque essa sintonia faz com que o médium sinta aquilo que o espírito está sentindo. Se o espírito está sentindo dor, o médium sente dor também. E isso eu estou falando numa simples comunicação.
Pode continuar, se ele está ali do lado ali. Aí, sabe aqueles casos, até uma regrinha boa é assim, você está sentindo uma dor, vai no médico, né? Mas já ouviu que tem gente que vai no médico, faz todos os exames, faz um monte de coisa, bateria, faz pesquisa de todo jeito e não acha o problema, mas a pessoa continua tendo o sintoma? Aí, então, procura um tratamento espiritual, porque pode ser, né, uma questão espiritual, pode ser uma obsessão, entre aspas. E a gente vai ver mais na frente um pouquinho, mas ainda hoje, que existe uma gradação para isso, existem níveis de conexão, né? Pode ser uma simples conexão, que a gente resolve fácil. Não chega, não falando assim de impregnar no perispírito, porque senão se torna físico, né? Mas de só induzir. Você sente o que o espírito sente. Então você está relatando, por exemplo, uma dor na perna. Eu estou com uma dor na perna, estou com uma dor na perna, o espírito tem a perna quebrada, tem uma doença na perna, aí você sente aquilo. Mas se você só tirar essa conexão e o espírito não está mais com você, pronto, passou a sua dor na perna, né? O que, minha impressão, da minha percepção do que você falou, é que essa doença pode se manifestar fisicamente. Bom, até pode, mas aí é uma outra história, é um outro caso. A gente vai ver aqui as gradações para que isso ocorra, nos próximos slides, né? Eu acho que alguém mais tinha levantado o braço, não, né? Bom, vamos avançar então um pouco mais. Eu falei desse ditado, né, que diz assim: me digas o que pensas e o que fazes, que te direi com quem andas. Quando eu era aluno da ULI, né, um dia desse, eu estava no ciclo 6, teve uma dinâmica na turma que foi o seguinte: a professora lá, a coordenadora, ela sugeriu que a gente falasse uma palavra a respeito de Jesus. E aí, imagina, né, se a gente fosse fazer essa brincadeira aqui agora, falasse assim, ó, uma palavra a respeito de Jesus. Eu tenho a impressão que a maioria, 80%, ia falar amor. Eu já vi até aqui, ó, falando, né? Ia falar amor. E foi assim lá. A maioria, 80% falou amor. 10% falou fraternidade. Estou inventando aqui porque eu já não lembro mais exatamente, né? Aí, mais 5% falou harmonia, né? Uma pessoa falou coerência. Uma pessoa. Aí chamou a curiosidade, né? Como é que a gente pergunta, né, que se fale uma palavra sobre Jesus e essa pessoa falou coerência? Aí a gente falou, vamos ouvir essa pessoa agora, né? Agora me diga por que você falou isso. Aí ele falou, porque Jesus era o exemplo da coerência. Sabe por quê? Porque o que ele pensava era o que ele falava. E o que ele falava era o que ele fazia. Isso é ser coerente. Quando você é coerente com os seus pensamentos, com as suas palavras e com as suas ações, você está saindo desse padrão da possibilidade de conexão, né? Porque você... Agora, quando a gente fala uma coisa, mas faz outra, opa, cadê a coerência aí, né? Desequilíbrio. Então, você vê que marcou, isso foi quando eu fiz o ciclo 6, já tem um bocado de tempo isso, né? E até hoje eu trago essa questão da coerência de Jesus. Então, ó, qual é o padrão dos seus pensamentos? Vocês já pararam para pensar? Será que o meu padrão está naquilo assim de que quando a gente vê um copo pela metade, a gente só vê o copo meio vazio, né? Será que eu não vejo o outro lado, né? Será que o copo não pode estar meio cheio? Quando eu vejo uma pessoa que me traz uma questão que me incomoda, será que eu estou olhando só para o meu umbigo ou será que eu estou olhando para o contexto todo, né, para ver que existe um outro lado, né, existem outras possibilidades, outras perspectivas sobre aquela mesma coisa, né? Qual é a minha visão a respeito disso, né? E aí, quando a gente não para pensar, porque eu estou provocando vocês aqui, quando a gente não para pensar, olha o que acontece, né? Então, essa o padrão, é a vibração do amor,
da alegria, da paz. Agora, olha o padrão da vibração da culpa, da raiva, do medo, né? Então, cada um desses padrões fará naturalmente uma atração. Se eu estou ali o tempo todo vibrando na culpa, eu vou encontrar alguém que vai estar ali exacerbando, porque os espíritos, as pessoas, elas não pegam aquilo que você não tem. Agora, elas potencializam aquilo que já está em você. Então, se eu estou com vontade... Peguei a Joana hoje para Cristo, não é? Porque ficou aqui... Né? Não, vou falar da Simone, pronto. Então, livrei, viu, Joana? Então, se a Simone, ela tem uma questãozinha aqui, né, de se vitimizar, né, de se sentir culpada com tudo, e eu estou afim de fazer ela sofrer, porque eu estou querendo mesmo que ela... Não, ela me fez isso, agora eu vou aqui... O que eu vou fazer? Potencializo isso nela. Vou aumentar. Ela vai se sentir culpada por tudo, ela vai se sentir a vítima do universo, né? Então, potencializo, mas eu não crio isso nela. Ele encontra algo que ele possa se ligar, né? De novo, aquela fala, né, que alguém mencionou quando o Adenauer fala que é bom quando você encontra o seu obsessor, porque ele mostra isso para você, né? Que você agora, sabendo que eu tenho isso de fato, por isso ele está aqui, aumentando, né? Exacerbando essa questão. Então eu preciso mudar isso em mim. Por que eu me sinto desse jeito? De que forma que eu vou trabalhar isso para resolver? Pronto, resolvido, aquele caso não vai acontecer mais, né? E aí outra dica boa para isso, aquelas questões que são cíclicas, aquilo que o tempo todo, olha, rodou, acontece aquela coisa. Rodou, acontece de novo, algo semelhante. Não precisa ser igualzinho não, mas algo semelhante. Isso é a dica que a vida está dando para a gente, que naquela dimensão ali você precisa mudar algo em você. É em você. Tem que mudar algo em você. Aí aquilo não vai acontecer mais, porque você já resolveu, né? Então isso tudo está relacionado ao de que maneira nós vibramos, nós emanamos a nossa vibração, né? O seu estado vibracional. Então, olha lá, as emoções e a vontade geram pensamentos, que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Essa mobilização de energia chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico, situando o indivíduo numa determinada conexão com a dimensão espiritual. Então, é quase que uma fórmula matemática, né? Porque a sua emoção e a sua vontade gera um pensamento. E esse pensamento vai fazer com que você entre num estado vibracional, e esse estado vibracional é o que vai permitir a conexão com o seu amigo, né? Vamos chamar assim de amigo espiritual, e que vai te exacerbar ou potencializar alguma coisa. Bom, olha que menino bonitinho, né? Pois é. Olha lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, a obsessão é uma ação persistente, viu? Eu falei que eu trouxe... já esqueci, me perdoe. Mari Lúcia. Então, Mari Lúcia, olha lá, tá lá agora, é porque lá que eu fiz só um recorte pequenininho, né? Então, a obsessão é uma ação persistente que um espírito mal, aí está sublinhado ali, mal, o sublinhado, é assim que fala, né? Sublinhado? O sublinhado é por minha conta, não está no texto. Por quê? Porque eu estou ali grifando mal, porque não existe, é para que a gente pense o seguinte, não existe pessoas que sejam más a vida toda. Naquele momento, essa pessoa está má, né? Ela está ainda com atitudes maldosas, mas ela não vai ficar assim a vida toda. Então, por isso, eu sublinhei ali um espírito mau, porque ele não vai ser mau para a vida toda, mas nesse momento ele ainda é.
exerce sobre um indivíduo, apresenta caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, aqui já está sugerindo para a gente que há uma gradação, né, dessa obsessão, dessa interferência do outro, né? Ela pode, inclusive, ir aumentando, ela começar muito simplesinha e ela ir aumentando até um grau realmente perigoso, que precisa de uma atenção mais urgente. Bom, quem são esses obsessores, né? Aí, nesse livro aqui, Psicologia e Mediunidade, que é um livro do Adenauer, ele fala assim, ó, não existem maus espíritos, daí o grifo lá no outro slide. Não existem maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil, pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria, como se pertencesse a uma raça diferente. São pessoas que naquele momento estão em atitude inadequada e muitas vezes com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade, isso é, não são permanentemente obsessores. Então, daí é que ela está naquele momento. E isso pode ser por uma questão pontual, pode ser por uma questão de relacionamento, porque, afinal de contas, né, é importante a gente saber disso, que essa encarnação, essa que cada um, né, que é a Joana, que é a Simone, que é a Estela, que é o Bruno, que sou eu, né, que é a Alessandra, esse personagem que nós forjamos nessa encarnação é a melhor expressão do espírito que nós somos. Se essa é a melhor expressão do espírito que nós somos, significa que em outras encarnações nós éramos piores, né? Não éramos boa bisca. Então, todo mundo já fez de tudo, né? Todo mundo. Hã? Se não somos até hoje, mas aí fale por você. Oi, Joana, deixa eu chegar o microfone. Aqui. Vai comer um quilo de sal. Eu tenho uma dúvida. O obsessor, ele pode fazer a pessoa sofrer, o obsediado, mas ele sofre também? Ele sofre também, mas e provavelmente já sofreu antes, para que tenha, né, que por esse sofrimento dele, ele busque a vingança, né, ele busque revidar aquilo, né, ele busca fazer. Mas ele sofre também, ele também é um sofredor, né? E da mesma forma, quer dizer, quando o outro se modificou, é também um start para que ele também se modifique, né? Então, que ele saia dessa situação. Inclusive, quer dizer, no trabalho, de novo, vamos lembrar a nossa mediúnica da semana passada, porque houve uma época que o próprio Espiritismo chamava o médium que trabalha numa desobsessão, são sempre dois, uma dupla, né? Então, tem um médium que está posto ali para dar uma comunicação, que é para trazer a comunicação de um espírito. E tem um outro que está posto ali para, que antigamente chamava de doutrinador, né, para trazer a doutrina para aquele. Hoje, a gente já não usa mais esse termo, usa esclarecedor, porque, na verdade, dentro da doutrina, ele vai trazer um esclarecimento para o outro. E o que ele vai, quer dizer, o caminho, né, a trajetória da fala dele, vai ser mostrar que tem algo nele que ele precisa mudar, porque aquela atitude dele é como uma faca de dois gumes. Ele tanto está ferindo quanto se ferindo. E ele, com isso, também está aumentando a dor dele. E aí, o que normalmente a gente fala? A gente fala, eu sei que não é isso que você quer para você. Então, não se preocupe com o outro, mas se preocupe nesse momento contigo. Então, mude isso em você. E aí você vai se tornar melhor e você nem vai precisar provocar dor no outro. Então, porque a gente não vai cuidar dessa relação, a gente vai cuidar daquela
aquele determinado espírito, né? Então, esse é a diretriz, vamos dizer assim, né, da comunicação que você vai fazer com o espírito. Tem uma pergunta lá, depois... Pois não. Seguinte, então quer dizer que todas as pessoas que são narcisistas têm espíritos obsessores intermitentemente, porque falam de pessoas que são, como eu disse, narcisistas, como pessoas que ferem o outro, têm maneiras de ser, que sente prazer em ver o outro sofrendo. Poderia se considerar que essas pessoas narcisistas são todas obsessoras ou são atraídas, segundo informação que algumas leituras que eu fiz, que o narcisista procura sempre aquelas pessoas mais de boa índole, mais calmas, amorosas, pessoas que estão sempre querendo servir, certo? É verdade isso aí? O que você me conta sobre a respeito disso? Eu vou de novo naquela mesma linha. Talvez seja. Não vou te também fazer uma afirmação sobre isso, mas é muito provável que sim. Agora, não só porque a gente pegou lá o narcisista, mas vamos pegar um outro extremo lá, o déspota. Então, o déspota é aquele que tem o nariz em pé, né? Que você sabe com quem você está falando, né? Provavelmente ele também tem alguém potencializando isso. Então vamos pegar o humilde, vamos pegar o simplesinho. Provavelmente também tem alguém ali que está exacerbando está fazendo ele se tornar submisso, porque às vezes de uma humildade exagerada ele entra numa submissão. Então a possibilidade, quer dizer, para a gente não polarizar que é só o narcisista, ou só o masoquista, ou só todo mundo tem a possibilidade. Agora, dizer assim, todos são, talvez, não posso fazer essa afirmação. Mas as possibilidades são iguais para todo mundo. Porque em algum ponto a gente permite o exagero. E se há uma questão dessa relação, né, de obsessão, vai ser exatamente esse ponto que eles vão usar. Vamos dizer assim, é o nosso calcanhar de Aquiles. Qual é? É o orgulho. Opa, ele vai pegar pelo orgulho. É fofoca. Aqui ninguém, exemplo bobo, né? Ninguém aqui faz fofoca. Não vou nem trazer esse exemplo não, né? Mas é a fofoca. Opa, eles vão pegar por isso aí. Então, não dá para a gente polarizar, dizer só o masoquista, só esse, só aquele, né? Mas acho que tinha... Cadê a... Mas comente para nós aqui, deixa o microfone chegar para você. Na verdade, era mais um comentário sobre a questão do sofrimento do espírito obsessor. Uhum. É do mesmo jeito que quando a gente faz o bem, a gente se sente muito bem por fazer o bem. Uhum. Os espíritos obsessores, por fazerem o mal, com certeza eles estão sofrendo também. Sim, perfeito, é isso aí. Né? Agora, como tem gradações, tem espíritos, né, que a gente fala que normalmente habitam numa região umbralina muito densa, né, que é aquele umbral mais denso, é aquele que faz o mal sabendo que está fazendo mal e se compraz de fazer. Quer dizer, esse se sente feliz de estar praticando o mal, porque a maldade ainda é algo que impera muito intensamente para esses espíritos. Hã? Que felicidade é essa? Que vai se transformar. Isso também não é eterno, né? Isso vai mudar. Para nós, a gente sabe que não é, né? A gente já não está mais nessa vibração. Mas eles ainda se comprazem, né? Se sentem prazer de fazer o mal. É aquele filo porque quilo, né? Fez. Prazer e quer te dar prazer, que te dá felicidade. Uhum. Grande, pois é. Pois não. Eu não sei, eu fiquei um pouco confusa em relação a essa questão dos obsessores, porque, assim, nós humanos, a gente acaba tendo pensamentos, né, ruins, às vezes a gente pode ter raiva de alguma coisa, porque eu acho que é normal, inerente do ser humano sentir essas coisas, essas emoções. Mas, assim, como a gente consegue identificar que existe esse espírito obsessor ali, nos acompanhando ali e trazendo coisas ruins para a nossa vida? Porque todo mundo sofre alguma coisa, todo mundo passa por coisas, então, tipo, quer dizer que tá todo mundo com obsessão? Ou é uma coisa assim que
é mais fácil identificar quando realmente existe esse obsessor? Saskia, Saskia, você me fez pensar que eu gostaria agora de 2h30 para falar sobre isso. Eu estou doida para responder para ela. Então, vamos por etapas, né? Vamos como Jack, por etapas, por partes, né? Jack é por partes. Bom, primeiro, lá no oráculo de Delfos, lá na Grécia mitológica, né, Apolo toma o oráculo de uma ordem de deuses antigos e assume para trabalhar, ele, como castigo até, porque ele tomou o oráculo, né, ele assume para ele atender lá. E Apolo falava através das suas sacerdotisas lá, que eram as pitonísias, porque a ordem antiga tinha a Piton, que era uma serpente que tomava conta do oráculo. Olha a viagem, né? Pois é. Mas sabe qual era a inscrição principal desse oráculo? Era: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o pensamento dos deuses. Então, tudo isso que você falou vai se resumir em a busca que nós temos que fazer em nos conhecermos. Porque quando você se conhece, você consegue identificar se aquele pensamento é seu ou não. Eu pensaria dessa forma? Não, isso é um intrusivo, isso que está aqui não é meu. Então pronto, está aí a obsessão. Agora, será, aí continuando na sua pergunta maravilhosa, todo mundo então está obsediado? Sim, num determinado ponto sim, porque esses níveis de obsessão, eles são de tal forma, você vê que lá, acho que na pergunta 489, se eu não me engano, posso estar falhando o número, mas eu trouxe ela num slide lá, logo a primeira pergunta, ele pergunta assim: o quanto somos influenciados? E a resposta é: mais do que supondes. Então, porque em muitos momentos da nossa vida, a gente está nessa sintonia. Agora, é algo assim que você sintoniza agora e dessintoniza daqui a pouco. A gente vai ver nos próximos slides que existe uma gradação, que eu já falei dela algumas vezes, mas a gente vai ver que tem lá uma obsessão simples. Isso é uma obsessão. Simples, porque ele rapidinho ele vai mudar isso aí. Né? Olha que exemplo online, né? Agora, existe uma obsessão que ela já é mais ali intensa, entre obsediado e obsessor. E existe uma que é muito intensa, eles estão quase que imbricados ali. Então existe uma gradação. Essa que é simples, acontece conosco todo dia, às vezes, algumas vezes por dia. Né? É, isso aí. Então você sintoniza, mas daqui a pouco dessintoniza. Pronto. Tem uma aqui, depois leva o microfone para a senhora. Ô Luiz, a obsessão em si, então, ela pode estar estritamente ligada ao sentimento do próprio ser humano, do espírito, do nosso espírito? Eu não sei como é que você falou, como você se referiu ao sentimento, mas eu vou te dizer que ele está ligado a uma emoção. Né? Está diretamente ligado a uma emoção. O sentimento por relação. Tem uma pergunta lá atrás. Não. Ah, tá. A Tchau está lá atrás, mas a pergunta é aqui. Quem foi? Você, né? A gente às vezes pode tomar atitudes com um sentimento inconsciente, com algum trauma, respondendo a algum trauma inconsciente. E nesse caso eu vou agir, é muito difícil, é inconsciente, eu não vou saber por que eu estou agindo dessa forma. E isso pode atrair obsessores também. Então fica muito difícil de mudar essa vibração quando nem eu mesmo sei que aquilo para mim é inconsciente, eu não sei por que eu estou agindo dessa forma. Tá certo isso? É uma pergunta ou uma afirmação? Porque é uma pergunta, né? É isso aí mesmo, fica difícil. A gente, na próxima aula, só cenas dos próximos capítulos. Na próxima aula, a gente vai entender as técnicas, o que a gente pode fazer. Né? Ele está se forçando ali para te responder. Aí a gente vai saber, na próxima aula, o que a gente pode fazer para se proteger disso, né? E se já estiver dentro do pacote, quais são as ações para sair dela, né?
cenas dos próximos capítulos. Próxima aula. Pronto. Então, quem são os obsessores? Agora que a gente já falou disso tudo, a gente já pode dizer agora, quem são? E aí? Levanta a mão, gente. Quem são os obsessores? Quem são, gente? Hã? Os obsessores são as ideias? Não, esses são as... Isso seja o imã ali, né? Quem são os obsessores? Eu já dei a dica, levanta a mão e diz nós. Olha lá, ó. São gente como a gente. São... até perdi o texto aqui. Gente que sofre, ó, que perguntou, né? Gente que sofre, que precisa de compreensão, de paciência. São pessoas em conflito consigo mesma, né? E, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus, com o próprio amor. Então, esses são os obsessores. São diferentes de nós? Não, porque em algum momento a gente também está nessa situação aí. Então, isso é para que a gente tenha aquele olhar de que quando a gente fala, e inclusive hoje eu mencionei isso, né? Chamar de obsessor é bullying, né? Porque são espíritos, são pessoas que estão nessa condição, mas a gente pode estar muito diferente para não estar nela, e em algum momento não sermos nós os obsessores, né? Aí alguém pode dizer, mas eu vou me tornar obsessor quando eu desencarnar. A minha esposa diz que eu vou me tornar obsessor quando eu desencarnar, e eu, nesse ponto, concordo com ela 120%. Porque eu gosto muito de churrasco, eu não consigo não consigo compreender. Ó, quando eu desencarnar, eu vou ser obsessor de churrascaria, já está claro, né? Eu vou para a churrascaria, vou ficar lá, pede a picanha. Por quê? Né? Só mais uma picanha, agora a maminha, vai. Então, por quê? Porque não tem jeito, eu não consigo me conformar que lá no mundo espiritual só vai ter aquela sopinha. Quem já assistiu o nosso Lar sabe qual é a sopinha, né? Se não tiver churrasco, não dá para ser feliz, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Você está com o microfone. Vou avançar mais um aqui ou vamos esperar a pergunta primeiro? Vamos esperar a pergunta. Olha eu aqui novamente. É o seguinte, as pessoas que sofrem tudo isso aí são porque elas podem estar obsediadas, certo? Como já foi explicado para você aí o que se trata, né, da obsessão, mas também esses problemas aí levam a pessoa a vir a ter problemas depressivos, né? Elas mesmas podem se auto-obsediar ou tem que ser sempre alguém provocando isso para que elas possam vir cair numa depressão profunda? Sabe que quando a gente fala assim, ó, que todo mundo é médium, todo mundo já sabe, né? Passamos pelas aulas de médium, mediunidade, todo mundo já sabe que todo mundo é médium. Só que tem graus de intensidade da mediunidade, né? Uns estão naquela mediunidade mais intuitiva, outros numa mediunidade mais aparente, portanto, é a mediunidade ostensiva, né? Ela está provando a mediunidade ostensiva dela, porque ela está falando do próximo slide que eu vou falar agora. Ela já captou no ar ali o próximo slide e está falando. Então, dá só mais 10 minutinhos que a gente vai tratar disso já, nos próximos slides. Então, aquela relação que nós tocamos um pouquinho antes, sobre a influência e a obsessão. E a gente pontuou que a obsessão, ela se diferencia porque há uma intenção, né? Há uma intenção de prejudicar, de agredir o outro, né? Então, ó, a obsessão é uma ação persistente, que tem caráter contínuo, que um espírito exerce sobre o outro e é sempre negativa, ela tem essa intenção, né, de prejudicar. A influência é uma ação sutil, boa ou má. Lembra daquele exemplo que eu falei da mãe? A mãe não quer prejudicar, né? A influência é boa, mas ela pode levar a um prejuízo, porque se ela tolhe, né, o filho de passar por uma relação, por uma situação de aprendizado, ela está, no final, prejudicando. Mas é uma influência espiritual. Então,
essa tem caráter eventual, né? Sem a intenção. Essa não tem, é uma influência, está acontecendo aquilo ali, mas não precisa persistir. Bom, olha uma curiosidade aqui. 90% das obsessões não são feitas por espíritos malignos, né? A gente já sabe que o maligno não é maligno para sempre, né? Ele não é mal para sempre, mas 90% não ocorre. Aí, deixa eu me aproximar aqui para não falar o nome errado. Saskia, né, trouxe a questão de, poxa, então todos nós estamos o tempo todo obsediados, em algum momento, em algumas situações, sim, mas aquela simples obsessão que muda. Então, olha, 90% é dessa forma. Agora, 90% dos obsessores procuram amigos e familiares. Você vê? Olha o que a Joana falou, família é fogo. Mais ou menos, né, Joana? Pois é, mais ou menos, né, Joana? Mas olha que coisa curiosa, né? Então a gente pensa que é o inimigo. Olha como é que a gente chamar, inclusive, o obsessor de obsessor é bullying, né? Porque, e aí? E se é seu amigo? E se é seu parente, que está ali por uma afinidade em comum, né? Então, olha como é que a gente realmente precisa se retratar, né? Pensar, não é se retratar, é a gente agora, porque a gente está fazendo um curso, né? É a gente ter um outro olhar sobre isso, não é a gente estar achando que o outro é o bandido, né? Que é o malvado, que é o monstro, né? Não é isso. Então a gente passar a ter um novo olhar sobre isso. Então isso foi só uma curiosidade. Mas ainda dentro dessa questão do obsessor e do obsediado, então Kardec diz assim, olha, as imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Porque enquanto eu estiver agrilhonado àquela minha má influência, aquela minha má ação, sei lá, né, eu vou estar preso a isso, eu não me liberto. Então é preciso, e aí, de novo, né, lembrando, trazendo Adenauer para a nossa conversa, é um favor, né, devemos agradecer quando o obsessor chega e mostra isso para você, que aí você consegue se libertar disso quando você se propõe a modificar isso em você. Então, ó, Kardec que falou isso. Agora, a obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsediado. Não há um sem o outro. Porque a gente, às vezes, pode pensar que sempre a culpa é do outro, né? E a gente traz a culpa nessa questão. A gente nem pensa na responsabilidade. Eu digo que a gente já deveria trocar do nosso vocabulário culpa por responsabilidade. Essa palavra culpa já devia sair, devia colocar responsabilidade. Aonde eu colocar não sei o que lá, culpa, troque pela palavra responsabilidade. Bom, mas a gente pensa, então trocando a culpa pela responsabilidade, que o responsável disso é sempre o outro, né? Sempre o outro. Então, não há obsessão sem que haja o obsediado. Não há obsediado sem que haja obsessão. Para que essa relação se estabeleça, é preciso que alguma coisa em mim esteja atraindo no outro. Então, não posso culpar, voltando para essa palavra que eu estou querendo tirar do vocabulário, eu não posso culpar o outro, porque uma parte está em mim, né? Então, ainda sobre conexão do obsessor e o obsediado, ela se dá através de uma conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor que encontram a receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. A gente já tinha falado sobre isso, então está só ratificando, né, o que nós já tínhamos falado. E todas essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês estão lá no livro Obsessão e Desobsessão da Sueli. Depois eu trago a bibliografia no final. Bom, há um pensamento, e aí alguém já tinha antecipado essa ideia aí. Há um pensamento, né,
há um pensamento de que as obsessões elas sejam sempre de um desencarnado para o encarnado, porque afinal tudo isso que a gente falou aqui se apropria muito bem, né, quando a gente coloca essa condição, que é sempre um espírito desencarnado que se aproxima de um encarnado para que isso ocorra. Vocês acham que é só isso? Não, né? Olha quantas possibilidades, olha o quanto a gente vai ampliar o nosso olhar a respeito da obsessão. Porque essa obsessão aí, né, é a do desencarnado para o encarnado, é aquela que a gente está falando o tempo todo e achando que é a única. Olha quantas possibilidades. Existe a do encarnado para o desencarnado. E aí, como é que pode ser a do encarnado para o desencarnado? Quem é que me diz aí? Como é que pode ser? Fala aqui. Ficar sofrendo pela morte de algum ente querido, atraindo ele, não deixando ele ir. Isso aí. É o que eu ia completar só isso. Porque não é só o sofrendo. Sofrendo todo mundo, a gente pode sofrer, né? Alguém querido desencarnou, eu posso sofrer, eu posso ser saudade, até viver aquele luto por um tempo. Beleza, até aí tudo bem. Agora, 10 anos depois, aí de manhã eu acordo, se o fulano estivesse aqui, ele agora estaria lendo o jornal, ia tomar o seu cafezinho, aí não sei o quê. Aí daqui a meia hora depois, não, nessa hora o fulano ia estar... Sabe o que você está fazendo? Você está obsediando o desencarnado, né? Porque você está atraindo ele ali o tempo todo, na sua fala, nas suas questões ali. Então, essa é a obsessão do encarnado para o desencarnado. Pois não? Então, o encarnado que, por exemplo, teve uma mãe, segundo a pessoa que fala o tempo todo da mãe, que a mãe acabava com a vida dele, que batia nele, que não recebeu amor, é uma coisa, culpando a mãe, depois até porque a mãe já morreu. Então, isso, o que acontece lá com o espírito da pessoa desencarnada? Vai ficar mal, né? Vai. Recebe, é a obsessão aí, que instalada aí, né, do encarnado para o desencarnado. E é só isso, gente? O que vocês acham? Não, né? Tem mais, olha o que é mais. Tem a do encarnado para o encarnado. Tem a obsessão do encarnado para o encarnado, porque tem pessoas que, agora a gente não pode fazer bullying, né? Mas a gente fala, tem pessoas que são verdadeiros obsessores na nossa vida, né? Porque eu vou te contar, né? E aí é só isso? Também não, olha o que a gente tem mais. A gente tem de desencarnado para desencarnado. Então, os dois desencarnaram, mas estão ainda entrando nessa relação, buscando um entendimento. Portanto, ainda estão, né, um obsediando o outro. Pois não. Tive uma dúvida em relação a encarnado para encarnado. Nesse caso, essa pessoa que está perturbando o outro, ele não está sendo influenciado por um espírito obsessor? Pode ter um combo aí, né? A gente quer sempre pode ter um combo. Não, tipo assim, já que a gente está falando que toda vez que temos esses pensamentos, essas coisas ruins, é porque um deles está vindo ali, influenciando e tal. Pode ser um combo, mas a gente está sempre botando a culpa no outro. Não, é verdade, é verdade. Eu só estava tentando entender. Pode ter, Saskia, né? Pode ter sim, um desencarnado influenciando o encarnado para obsediar o outro. Que babado, é isso mesmo. Né, Pois é. Ou não, porque pode ser da pessoa mesmo. Temos que assumir, né? Isso, perfeito. Pontuou muito bem, né? Ou não, porque pode ser isso? Pode, mas do encarnado para o encarnado pode ser o encarnado mesmo que está ali, não tem influência nenhuma. Ele é que é o obsessor mesmo. Naquele caso ali do item 2, encarnado para desencarnado, não seria uma influência espiritual sem uma intenção negativa? Pode ser também, as duas coisas. Ó. Não, tanto sim, a mas influência. que fica apenas pensando com saudade, mas não quer prejudicar. Não, mas aí não tem intenção. Mas aí caiu. É isso que eu fiquei. Que não ficou muito claro. Ele falou, não tem a intenção, mas o cara lá está sendo prejudicado. Aí se torna obsessão mesmo sem a intenção, inicialmente. Não, se a gente pontuar conforme está ali, a obsessão sempre vai ter uma intenção. A influência pode ser boa ou má. Os dois podem acontecer nesse caso. Porque, por exemplo, se o que desencarnou é meu inimigo e eu quero que ele se exploda,
ele já desencarnou, mas eu continuo desejando coisas ruins. Isso é uma obsessão de um encarnado por desencarnado. Sim. Agora, é uma pessoa querida, um parente que desencarnou, e eu fico atraindo o tempo todo, estou prejudicando indiretamente a evolução daquela pessoa, mas eu não tenho intenção. Mas mesmo assim é uma obsessão que se torna porque você está prejudicando. Ah, entendi. Obrigada. Mas as duas coisas acontecem nesse caso também. Isso vale para todos os casos aqui. Para encarnado, desencarnado para desencarnado, e vai por aí. E aí, vocês acham que chegou aí? É só isso aí mais? Só isso ou tem mais? Olha lá o que tem mais, ó. Auto-obsessão. Sabe aquelas pessoas que falam, né, que tinha um desenho, quando eu era criança, né, eu ia falar criança lá em Barbacena, mas não fui de Barbacena. Quando eu era jovem há pouco tempo, tinha um desenho que passava na televisão, que era da hiena. Era uma hiena que ela ficava o tempo todo assim, ó céus, ó azar. Ó, tem gente jovem há tanto tempo quanto eu aqui. Né? Aí, ó céus, ó azar. Aí em cima da cabeça da hiena tinha uma nuvem negra que ficava ali. E onde ela andava, a nuvem ia junto. Né? Aquilo é a auto-obsessão. É a pessoa que está se auto-mutilando, né? Psiquicamente. Porque é ela que está causando tudo isso. Né? Isso pode ser para o encarnado e pode ser para o desencarnado também. Né? Essas pessoas que ficam se sabotando o tempo todo. Então, existe também essa obsessão. E, por fim, aquela recíproca. É aquela que cria uma simbiose. Sabe a rêmora que está ali junto com o tubarão? Né? Porque ela está se beneficiando daquilo. Né? Então, às vezes, há aquela obsessão em que o obsediado, às vezes, fica confortável, ele nem quer sair daquela... Ele está se nutrindo também daquilo. Né, por uma outra característica qualquer. Então, essa também tem que ser pontuada, porque ela existe porque os dois têm necessidades, né, que são semelhantes. Os dois precisam se tratar. Então, enfim, olha o quanto a gente amplia esse olhar para essa relação, né, de necessidade pessoal de transformação. E que quando a gente, de novo, olha lá para o oráculo de Delfos, né, em que a inscrição lá do oráculo diz assim, homem, conhece-te a ti mesmo, o quanto a gente precisa, de fato, entrarmos nessa relação conosco, né, de autoconhecimento e de autotransformação. O Espiritismo tem, muito apropriadamente, traz uma questão de que é necessário fazermos um movimento, né, de mudança. Né? Ele fala sobre essa reforma íntima, né? É a maneira que o Espiritismo traz. O Adenauer amplia essa ideia da reforma íntima e ele traz alguns passos para que essa reforma seja implantada. Né? Então ele vai dizer que começa nessa percepção de você mesmo e que ela vai terminar numa iluminação do ser que você é. Né? Você vai passar pela autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação e autoiluminação. Então são os passos, né? Que bom que a minha obsessora encarnada estava aqui para soprar. Para soprar aqui os passos, né, que me deu branco agora para falar. Então, mas essa é a busca, né? Obsessora ou não, essa é a busca que a gente precisa fazer. Porque quanto mais você olha para você e quanto mais você identifica em você aquilo que é preciso mudar, ok, você está no caminho de não precisar assistir a aula da próxima semana, porque se a gente não se obsedia, não precisa se desobsediar, né? Quem não está obsediado não precisa se desobsediar. Então, pronto. Né? Bom, então agora sobre o processo obsessivo. A gente falou várias vezes sobre essas etapas aí. Então, olha o que acontece. Tudo começa numa sintonia mental. Né? Você tem um determinado pensamento e que sintoniza esse pensamento com o do outro. Pronto, ali já criou uma conexão. E isso pode evoluir
para um envolvimento fluídico, né? Para uma aproximação das vibrações. E isso pode evoluir para uma obsessão. Então, esses são os passos, né, que ocorrem para que a obsessão se instale. Mas quando ela se instala, ela ainda assim é de fácil solução. E eu digo, você sabe que o trânsito é um dos maiores evidenciadores das obsessões, das simples obsessões. Houve uma época, né, o meu escritório até hoje é na Pituba ali é Caminho das Árvores, não é bem Pituba, no Caminho das Árvores, e eu já há muitos anos moro aqui por Itapuã, Piatã e tal. E aí, antigamente, quando a Paralela não tinha o metrô, ela tinha aqueles retornos assim, né, que voltava. E eu saía daqui de Itapuã e ia para Caminho das Árvores pela Paralela todo dia. E quando você vai ali pela pista da esquerda e que alguém saía de um retorno, eu não sei por que cargas d'água, a pessoa não continuava na mesma pista, ganhava velocidade. Ela queria cruzar para o outro lado da pista, para a pista da direita. E aí você vem lá a 80, quando a pessoa vai fazer isso que cruza, você tem que dar uma freada, era automático, era a freada e a xingada, né? Já saía automático, o pacote. E aí xingava. E o pior de tudo, coitada da mãe do outro motorista, porque ela não estava nem ali, mas era ela que ganhava o xingamento, né? E aí o que acontece? Olha a sequência. Na hora você vai na paralela, a pessoa entra na sua frente, você dá uma freada e uma xingada, aí pronto, já ali as inteligências que estão na proximidade falam, não, agora, xinga mais, vai lá, dá uma fechada nele, né? Acelera aí, vai. Então pronto, aí já começou. Isso, se você resistir ali um pouquinho, não, peraí, essa pessoa entrou aqui na minha frente, ela pode estar com mais pressa do que eu, está com alguma situação de emergência, não sei o que e tal, e deixar para lá, pronto, desconectou. Mas se você deixar, você vai chegar na empresa, e estou contando, né, indo para o trabalho, aí você vai chegar na empresa e você vai ser aquele que alguém vai falar assim, bom dia, e você vai dizer, bom dia para quem? Né? Por quê? Porque você está naquela energia lá do trânsito que você foi. E se você deixar, você vai passar o resto do dia nessa mesma energia. Né? Aí eu digo para vocês, é fácil sair dessa... Não, a gente tem que se policiar, mas toda hora a gente vive... Aqui, ó, vira e mexe, a gente fala, olha que você tem... Aí eu... É mesmo, tá, aí muda. Mas tem que ter um alerta ali, porque senão você entra nessa energia e não sai. Né? Então, quando a gente está seguindo lá aquilo que Jesus falou, né? O que ele falou? Orai e vigiai. Quando a gente está nessa condição, né? De estar vigiando os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações, aí você consegue sair disso. E de novo vou falar, é facinho? Não, não é não. Às vezes o outro tem que falar para você mesmo, ó, você entrou nessa energia aí, muda, senão ferrou. Você vai querer mesmo continuar nessa vibração o dia todo, aí a gente balança, vai e acerta, né? Mas é exatamente isso. Acontece com a gente aqui? Acontece, não estamos livres disso não. Acontece sempre. Então, ó, quais são os graus de intensidade de obsessão? Primeiro, a simples obsessão. Essa que a gente está falando, que resolve com facilidade. Mas existe um grau mais intenso, né, que é a chamada fascinação. Tem uma curiosidade, quer dizer, nem sei se a palavra adequada é curiosidade, né? É um fato, que é uma característica, acho que essa é a melhor palavra. Tem uma característica da fascinação, é que o fascinado não se percebe dentro da influência. Ele age de uma maneira e não se percebe sob influência. E às vezes o outro, né, alguém vai chegar e vai dizer assim, peraí, eu não estou conhecendo o Luiz, ele não age dessa forma, que coisa estranha, porque ele não é assim. E a pessoa está agindo de uma forma que não percebe estar agindo. Então, o fascinado tem essa característica, ele age achando que estava normal, que não está acontecendo nada. Normalmente é o outro que vai apontar e aí pronto, se ele cair na clareza do ato, ele resolve. Bom, mas existe uma outra interferência, que essa agora precisa de ajuda mesmo, porque aí não tem jeito, que é a chamada
subjugação. Porque aí, quando há essa conexão tão atrelada, né, para que isso ocorra, aí a pessoa já não resolve sozinha, não. Ela tem que procurar ajuda. E essa ajuda está em vários lugares. Está na casa espírita, está na igreja, porque não quero dizer que essa situação só o espiritismo resolve isso. Não, se a pessoa não é espírita, então imagina o seguinte, se a pessoa não é espírita, ela vai viver obsediada? Não, ela tem lá a igreja, tem o culto, sei lá, o lugar que vai fazer com que essa pessoa se perceba, né, e que vai promover lá uma ação, né, nas igrejas tem lá os cultos da libertação, tem não sei o quê. Então vai haver uma ação nesse sentido. Na casa espírita vai ter um tratamento chamado desobsessão. A pessoa não é de religião nenhuma, é um agnóstico, é um ateu, né? Os consultórios de psicologia vão ajudar, vão resolver, porque se você se descondiciona de uma determinada questão, ok, aquela conexão que foi feita também vai resolver. Então, mas o ponto é que, nessa terceira condição, só com ajuda, a pessoa sozinha não vai resolver. Aí, como é que isso ocorre, né? Então, olha lá como é que acontece. Esse é o obsediado, né? Ali é o obsessor. Ele vai se aproximar e vai criar um campo, uma interseção entre esses campos, né? A gente tem uma camada chamada, né, um ovo áurico, e que ele tem uma determinada vibração, e que essa vibração é a sua identidade, né, espiritualmente dizendo. Então, se você, dentro dessa identidade, né, encontra um outro e que pode entrar em sintonia, vai se criar ali uma interseção. Então, o que acontece? Né? Os dois campos se cruzam. Né? Então, na simples obsessão, essa influência simples, né, são vibrações energéticas, auras que se mesclam ali, que se aproximam, mas da mesma facilidade que tem de se aproximar, tem de se separar. Mudou ali o pensamento, acabou, né, está resolvido. Agora, tem uma etapa que é mais intensa, né, que é a fascinação, que aí já começa a haver um domínio da vontade. Né? Então, não me recordo agora, mas alguém falou assim, puxa, mas aí as decisões não são tomadas por mim, né? Porque há, de fato, uma integração de tal forma dos pensamentos que a sua vontade passa a ser conduzida pelo outro. Né? Então, já há um domínio da vontade, uma confiança cega. O fascinado, ele está fazendo aquilo convicto que está correto, né? Que é a melhor coisa. Então, ele não considera a invasão. Então, você vê que já há os campos ali já estão mesclados praticamente. Né? E aí, a terceira condição, né, a subjugação, aqui já há uma paralisia da vontade. É o outro que está no comando agora. Você, né, está anulado ali. O seu livre-arbítrio absolutamente enfraquecido. Você não decide mais nada por você. É como num estado de hipnose profunda. Então, é o outro, né? Daí a subjugação, ela também era usada, né, com um termo que é chamada possessão. A gente tira um pouquinho isso, porque fica parecendo aquelas questões da Igreja Católica, né, de possessão, que está possesso, né, pelo demônio e tal, e não é isso, mas na verdade é como se estivesse de fato absolutamente tomado pelo outro, né? Possesso. Pois não, deixa eu chegar o microfone aí para a senhora. Chegou. Essas obsessões assim nesse alto nível aí que chega, não é essas obsessões que provocam assim ciúmes de tal forma que a pessoa chega ao feminicídio, todas essas coisas, não podem ser consideradas obsessão realmente em grau já alterado dessa forma aí? Da fascinação, a exacerbação, por exemplo, do ciúme, já começa na fascinação ali.
A possessão é o domínio completo, né, absoluto do outro. Mas na fascinação a gente já exacerba muitas questões. Mas aí é preciso a gente voltar lá para a questão 1 do problema. Isso só vai acontecer se a exacerbação do ciúme em mim só vai acontecer se eu for ciumento. Então, senão não vai chegar a um extremo, né, disso se eu não for. Esses dois que estão assim, digamos, a pessoa está fascinada e tem uma relação com outra pessoa. Para chegar a esse ponto dessa fascinação, a outra também deve estar, de alguma maneira, sendo objeto também que deve estar também um fascinando o outro até um certo ponto. Só que um tem um poder maior. É possível. Porque é complicado. É porque houve uma época, né, que eu participava de um grupo de estudos, de um trabalho mediúnico, e que a gente acabou se tornando uma brincadeira, porque a gente usava... Foram vários livros estudados, mas vamos dizer assim, a gente estava estudando o Evangelho, aí você pega lá no Evangelho, você lê um texto, aí alguém falava, bom, quem vai comentar sobre isso? Aí a gente falava, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí alguém falava assim, e aí, é isso aqui? Aí a gente falava assim, é possível. Por quê? Porque não dá para a gente generalizar essas questões para todas as situações, né? Pode ser que uma seja dessa forma, outra seja diferente, que vai levar a mesma coisa, seja diferente. Então, a gente brincava que o Espiritismo permite que a gente fale isso em muitas situações. Talvez, é possível, é provável, mas afirmar ser é muito difícil, porque não é igual para todo mundo, né? Às vezes, um caso de obsessão que haja com a Simone, que pode levar a um determinado resultado, aconteça com a Joana de forma absolutamente diferente e que leve ao mesmo resultado. Então, as coisas são possíveis, são prováveis, mas não são iguais. A gente não pode generalizar, né, uma ação e outra, que vai ser assim, igual para todo mundo, né? O fulano se suicidou, ele estava obsediado por um vingador, por uma pessoa que está... Aí o outro se suicidou, era aquilo também. Não é... Cada caso é um caso, né? Então é só a gente não generalizar, mas é possível. Então a melhor resposta aí é possível. Pois não. É mesmo, né? Eu vou tentar ser breve, Luiz, porque são 12 aulas da ULI, né? 4 desobsessões, 5 fluido. Então eu estou em tratamento. E dia 9 foi aniversário da minha irmã. E fomos em família, né? Churrasco. E... Tá vendo? Já vou começar a obsessão aqui. E que aconteceu algo que eu fiquei agora imaginando tudo isso, porque meu irmão casou tem muito pouco tempo. Era um evento que minha mãe não queria ir. Então, você via a máscara ali, né? Mas aquilo estava crescendo, a gente via. Então, tinha vitimismo, tinha raiva, ódio. E depois do churrasco, vamos para casa. Meu irmão fica na casa dele com a esposa dele e voltamos 3 irmãs de uma mãe. Meu pai foi embora há pouco tempo. E ela vai. A minha noite foi muito terrível, porque ela ia fazer exame de manhã e ela me acordava por minuto. E eu falei, mas, mãe, são 2 da manhã. Essa coleta não pode ser agora, tem que ser na hora que você acordar. Mas eu já estou preparando. Zoadas, sacos. E eu fazia as orações, eu falei, Senhor, desde cedo que essa briga está querendo acontecer aqui para a batalha começar, né? E as agressões e as palavras. Então, eu falei, estou aqui, vamos lá. Meus anjinhos, vem aqui todo mundo, E ela vinha, acordava e eu deixava. Eu estava voltando, porque eu trabalho, foi só para o aniversário, e deixei as minhas 2 irmãs, e ela foi fazer exame e voltou. Quando voltaram, o campo de batalha estava armado, eu estava fora. Palavras, né, sofrimentos. A minha irmã, que veio só passar o aniversário, foi embora lá da minha casa chorando, desesperada, muitas coisas foram ditas. E aí a minha irmã, que começou a fazer aqui também o ciclo, ela me ligou e disse, irmã, você saiu, deixou só para mim. Falei, você não conduziu por quê? O que aconteceu? E a gente conseguiu segurar até um determinado ponto, mas chegou uma hora
que eram duas forças, né, se quebraram, a gente saiu e ficou essa batalha. Então, quando eu vejo isso, hoje, para mim, essa obsessão já é há muitos anos, é há muito tempo. Em outro momento, antes da ULI, essa batalha tinha acontecido comigo e eu tinha enfrentado e teria sido muito pior. Então, aí é para dizer que, apesar de saber que existe, quando a gente tem um pouquinho só de conhecimento, a gente evita certos conflitos, certas batalhas, que não era para ser, pelo menos comigo ali naquele momento. Pois é. Olha só a vigilância. Faltam 8 slides e eu só tenho 10 minutos. Não, você roubou 6? 9. Bom, o fato é o seguinte, eu queria ter 2h30 para falar sobre isso, a gente não vai ter. Mas a Saskia falou uma coisa na fala dela, né? Aliás, ela falou 3 coisas, eu respondi 2, eu vou trazer uma terceira aqui. Tem algumas questões que, inclusive, vocês vão ouvir isso de alguns expositores da ULI, que a ULI tem, entre aspas, um objetivo de fazer com que você saia daqui confuso com algumas questões. Bom, vamos entender bem esse confuso. Não é que você tem que sair daqui em confusão. Você tem que sair daqui reflexivo sobre o que você ouviu. Né? Alguns esclarecimentos não vão vir de cara, porque você você tem que digerir aquilo, você às vezes tem que ruminar e botar de novo e digerir até que aquilo fique legal para você. Né? Então, é óbvio, o nosso papel não é confundir, o nosso papel é esclarecer. Mas algumas questões a gente tem que viver, tem que metabolizar para que entenda. Né? Então, essas questões que se referem à família, elas são dessas. Não tem uma resposta assim, isso aqui eu vou dizer vai esclarecer. Não tem. São questões que a família tem que viver. Pode ter obsessão nisso aí? Pode ter. De novo, vou falar, pode ter. Mas tem? Não sabemos. Mas envolve muitas pessoas e pessoas que têm que ter experiências. Você escolheu estar aqui na ULI e está ampliando o seu olhar sobre isso. Muito provavelmente, daqui para frente, você vai ter atitudes que serão compatíveis com o que você está entendendo agora, com a amplitude do seu olhar. Outras pessoas talvez continuem não tendo e permitindo que esse campo de... Vou usar o que você falou, não estou dizendo não. Que esse campo de batalha se estabeleça, se institui, né? Porque ainda é a visão dessas pessoas. Então, enfim, eu queria ter 2h30 para falar, não vai dar. Vamos ter que correr aqui até, porque já está... Mas já está no finalzinho, né? Porque agora só está ratificando o que a gente já falou. Então, de novo, a simples obsessão. Então, é uma influência sem domínio da personalidade, a interferência é momentânea, o senso crítico, no senso crítico e no discernimento, ela pode acontecer de forma involuntária, a troca de fluidos entre o desencarnado e o encarnado, e não altera a personalidade, a pessoa continua agindo com a própria personalidade. Então, olha, ela vai atuar onde? Na atitude, na afetividade, na cognição, né? Que é vontade, emoção e raciocínio. A emoção sempre é a base, para qualquer uma delas, a emoção é sempre a base. Aí, na fascinação, ele já vai pegar outros núcleos, porque o agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento da vítima, né? Do obsediado. Então, apoderando-se sutilmente de sua mente, mais duradoura e mais intensa do que a anterior, né? A pessoa age de forma sem questionar. E olha a atuação, a fascinação é na personalidade, no campo emocional e na expressão verbal. Né? É aquilo que na psicanálise a gente fala do ato falho, né? Que é aquilo que a gente deixa sair. Não era o que eu queria dizer, mas foi o que eu disse. Então isso vai acontecer mais diretamente aqui. Então, na despersonalização, no afeto inapropriado e ao emitir as suas opiniões. Já na subjugação, que é o estágio mais grave, né, ocorre quando a vontade do indivíduo é completamente tomada por outra, provocando a
inaptabilidade, quase que não sai a palavra, social, a inconsciência do eu, ocorrendo assim uma supressão da vontade do obsediado. Perde a capacidade de decisão e senso de realidade, quer dizer, está absolutamente tomado pelo outro. Como é que acontece isso? Subjugação vai acontecer no eu, né? Ele toma ali os meus pensamentos e a realidade. A consciência e a vontade está absolutamente tomada pelo outro. E quais são os fatores que predispõem isso? Primeiro deles, as nossas imperfeições morais. Então, a partir daí, eu passo a ser responsável pelo que ocorre. Eu não posso nem responsabilizar e muito menos culpar o outro se isso está ocorrendo comigo, porque o outro não inventou nada em mim, né? É preciso que esse olhar para mim mesmo me possibilite a mudança que me torna alguém melhor do que o que eu era e dessa forma não haja mais essa conexão. Então, primeiro, são as nossas imperfeições morais. Segundo, o desequilíbrio, né, emocional, né? Porque essa labilidade emocional que muitas vezes nós temos provoca essas conexões aí que são exacerbadas em qualquer momento, né? O álcool é trazido ali porque talvez seja o mais intenso, né? A energia etílica é muito desejada pelos espíritos desencarnados, né? Quando eu fiz aquela brincadeira da saideira, da caideira, etc., é porque ela, de fato, é muito desejada. Às vezes, um lugar onde a energia é permeada pelo uso do álcool é um lugar que quem tem uma sensibilidade mais aflorada se sente, às vezes, mal, né? Porque é muito desejado pelos espíritos, portanto, eles estão por ali, né? Para acoplar ali em quem puder. Mas não é só do álcool, não, né? Todos os entorpecentes, em geral, lícitos ou não lícitos, vão atrair, vão provocar essa conexão. Ambientes, né? Eu falei, eu acabei de falar do ambiente, né, do álcool, que é atraído, mas outros ambientes, de outras questões que são viciantes, principalmente esses locais ficam impregnados, né, de faltou a palavra, uma esfera, mas tem uma palavra própria para isso que eu esqueci agora, egrégora, pronto. Por uma egrégora, né, que a egrégora é uma formação dos nossos pensamentos. O que você pensa, o que você pensa, o que você pensa, o que eu penso, cria uma egrégora do ambiente. Essa egrégora pode ser propícia a que isso ocorra. E os complexos são estruturas, né, da mente, né, e que são núcleos impregnados de emoção e que normalmente são o atrativo para que o outro se conecte a você. Então, por isso eu falei que a emoção está na base de todas as conexões, porque ele parte dessa estrutura. Então, as brechas psíquicas, né? Eu vou passar isso, só assim, mera formalidade, porque eu sei que ninguém vai se identificar com nada ali, mas é mera formalidade, né? Quais são as nossas brechas, né? As ideias negativas, o medo, orgulho e egoísmo, depressão, tristeza, desânimo, os vícios, né? Falamos deles, as maledicências e calúnias, avareza, ociosidade, ciúme. Ninguém aqui tem nada disso, é só para, né, mera formalidade mesmo, né? Só para saber. Então, a conclusão. Onde começa a obsessão? Onde começa a obsessão? É pergunta para vocês. Nas emoções, mas para ter emoção tem que ter uma outra coisa. Mas para ter mente tem que ter o quê? Tem que ter perispírito também, mas para ter perispírito tem que ter o quê? Espírito. Eu! Olha lá, conversa dos complexos psicológicos. Os complexos vêm de comportamentos vividos ao longo das experiências sociais, juntando o nosso aparelho psíquico, a mente, né, pela mesma tonalidade afetiva, ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum, né? Ela começa em nós. Então, para que haja tudo isso, tem que ter o eu aqui, né? Senão não vai acontecer. Então, não é a responsabilidade do outro, né? Agora, só para refletir, né?
quem eu estou atraindo? Então, a partir dessa pergunta, desse questionamento e de tudo que nós vimos hoje, é importante que a gente saia daqui refletindo, né? Quem eu estou atraindo? Né? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Né? Será que eu estou, né, eu tenho vibrado, né, na positividade ou eu tenho vibrado na escassez, na negatividade, de alguma forma, né? Então é para a gente pensar nisso aí. Então, ó, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão. Por isso aquela fala que a gente transforma aqui, né? Me diga com quem andas e o que fazes, que te direi, ou melhor, me digas o que pensas e o que fazes, que te direi com quem andas. Essa é a inversão, porque está exatamente nos nossos pensamentos, nas nossas ações, e principalmente quando a gente não é coerente com isso, né? O que eu penso não está em consonância com o que eu falo e que, por sua vez, não está em consonância com o que eu faço. Então, por finalizar, né, eu não sei se eu posso chamar que isso é um poema do Adenauer, né? Porque é uma escrita dele, eu não sei se ele escreve poema, mas olha aqui, ó, que perfume você exala? Qual cheiro característico? Para realçar algo que traga uma boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume, há os franceses, os suaves, os fortes, os clássicos, mas há um inigualável aroma de alcance infinito que atinge a todos que se aproximam de você. A sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade, do bem, no coração e no amor, que nunca cessa. Exale o perfume da bondade no coração, para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. É um poema, praticamente, né? Para resumir tudo que a gente falou hoje, toda a nossa aula. O momento mais importante desse nosso encontro é aquele que eu vou dizer para vocês agora, que não acreditem em nada do que eu falei para vocês. Não acreditem, né? Vão buscar a confirmação, porque tudo que eu falei para vocês é a minha impressão a respeito disso, né? Eu dei a minha opinião e é preciso que vocês tenham a opinião de vocês, né? Cada um. Portanto, tudo que nós falamos hoje está baseado aqui, ó, nesses livros, né? Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Miranda, no Livro dos Médiuns, nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Schubert, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, e Conhecendo o Espiritismo, que é o livro de vocês, no capítulo 12, que fala sobre a obsessão. Então, por hoje, muito obrigado. Antes que a minha obsessão me tome aqui, então, muito obrigado por hoje, uma boa semana a todos.